Amém, irmãos. Graças a Deus. Vamos então à leitura da palavra, crendo que o Senhor falará conosco mais uma vez, crendo que o Senhor se revela na palavra, que podemos sair dessa noite diferentes do que chegamos aqui. Podemos porque a palavra de Deus ainda fala aos corações, Deus ainda fala, Deus ainda transforma, Deus ainda faz a sua obra, mesmo que você já esteja aqui há muito tempo, mesmo que você já tenha ido em muitos cultos, que nessa noite você receba mais uma vez a presença transformadora do Senhor. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, então, em 2 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 até o 17. 2 Coríntios, capítulo 2, 14 até o 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, do 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, o derramar do teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, venha falar aos nossos corações, ó Pai, conduzir a nossa vida à tua presença, ó Pai. Não é possível por nós, ó Pai. Mas por isso nós te pedimos, ó Deus, que por intermédio do teu Santo Espírito, nós possamos, ó Pai, ter algo novo vindo de ti nessa noite, ó Pai. Possamos, ó Deus, perceber o que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos a tua ajuda, ó Deus, e te pedimos, conduza este momento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós temos aqui um texto de Paulo, e Paulo está falando a respeito de uma fragrância, de um aroma, de algo que ele fala que é o aroma de Cristo, a fragrância, o bom perfume de Cristo. E eu queria nessa noite te levar a pensar qual que é a sua essência no que diz respeito a este aroma, o que tem sido a sua essência e o que você tem passado para aqueles que estão à sua volta. Porque é certo que nós deixamos marcas nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Como realmente um bom perfume, aquele perfume que se torna característico de alguém, uma pessoa chega e você percebe o perfume e o perfume se espalha em todos os lugares, e Paulo está falando aqui que Deus tem manifestado sobre ele, através do conhecimento do Senhor Jesus, o bom perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Qual tem sido a essência? Qual tem sido o aroma? Mais à frente, Paulo fala sobre cheiro de morte e cheiro de vida. Para muitos, ele está dizendo lá que ele vai levar algo que é a mensagem de condenação, que vai se soar ali como cheiro de morte, mas para outros, cheiro de vida. Cheiro de vida. Nós acabamos de cantar aqui sobre ter amor aos perdidos. Nós acabamos de cantar sobre Deus fazer de nós vasos novos. Quero ser, Senhor, um vaso novo. Como nós podemos ser estes que, como Paulo, vamos ser tão cheios de Cristo, a ponto de pensarmos e querermos que tudo que a gente faça esteja sobre essa verdade. O bom perfume de Cristo sendo transmitido através da minha vida.
Aqui é interessante nós pensarmos num contexto que Paulo está falando. No contexto de Roma, havia uma prática. Toda vez que havia uma vitória de uma batalha, havia um desfile vitorioso para comemorar a vitória que havia acontecido. Aqui Paulo começa falando que Cristo sempre nos conduz em triunfo, trazendo essa relação de como se fosse um desfile, como se fosse uma batalha que foi vencida e há ali um desfile para mostrar essa vitória para todos. É interessante que na cultura romana, além de se ter um desfile, havia incenso no meio desse desfile, como se fosse um cheiro da vitória, como se fosse um aroma da vitória. Então, juntamente com o desfile da vitória, havia ali o aroma, a fragrância da vitória. E Paulo então faz essa relação que Deus tem conduzido em triunfo em Cristo e que esse bom perfume, né, tem se espalhado, então, tanto para os que estão sendo salvos, para assim também como aqueles que estão se perdendo. Então, eu preguei no domingo passado sobre a cruz e sobre o triunfo da cruz. Nós estamos diante de uma vitória. Nós estamos diante de uma mensagem de vida, uma mensagem de salvação. E então nós temos a possibilidade de passar então adiante como essa relação que Paulo faz com o desfile, como essa condução em triunfo, nós também temos a possibilidade de amar os perdidos e marcar a vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso eu pergunto, em que você tem se apoiado como essência da sua vida, naquilo que você tem passado para os outros? Nós, em se tratando de fragrância, temos que pensar na essência. E se nós queremos ter uma essência de vida, nós temos que nos apoiar na videira verdadeira que é Cristo. Isso é uma verdade fundamental do Evangelho. Sem estar em Cristo, eu não sou de verdade. Sem estar em Cristo, eu não consigo exalar, eu não consigo transmitir o bom perfume de Cristo. Sem estar em Cristo, eu não consigo transmitir as boas novas com a minha vida. Paulo estava tão cheio de Cristo, e o mesmo apóstolo Paulo é aquele que começou a considerar tudo como esterco, para ganhar a Cristo, para ganhar pessoas para Cristo. Ele foi tomado de uma forma tão forte pelo Evangelho, que aí sim era possível que ele exalasse essas verdades, que eram tão fortes para a vida dele. Então, se nós formos falar de essência, para nós transmitirmos a verdade, a essência de Deus, a verdade de Deus precisa estar lá dentro do nosso interior, precisa enraizar-se em nosso coração, precisa enraizar-se em nossas intenções. Nós temos ali em João algo tão simples: eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim, esse é o que dá fruto. Jesus falando, o que permanece em mim é o que dá fruto, porque eu sou quem dou fruto, eu sou quem dou a vida, eu sou o que proporciono essa fragrância de vida, esse cheiro de vida. E nós estamos constantemente vivendo com pessoas, e pessoas que podem ser desde o porteiro do prédio, até as pessoas que estão na sua casa, pessoas que às vezes estão vivendo numa vida sem sentido, sem propósito, no que a gente poderia chamar de cheiro de morte para a morte, mas nós temos aquele que é a fragrância de vida. Nós temos aquele que transforma o ambiente, como realmente a boa fragrância faz. Mas é interessante que o cheiro também é muito ligado ao cérebro, e nós nos acostumamos com cheiros, nós nos acostumamos com o perfume próprio. Há pessoas que se acostumam com um odor ruim, por exemplo, e não conseguem perceber, a não ser que outra pessoa fale, né, alguma pessoa próxima, mas não consegue perceber, porque o cérebro começa a ter aquele cheiro como algo que não é novo, então se acostuma. Da mesma forma, nós podemos viver a religião, nós podemos caminhar, cantar louvores, nós podemos viver o Evangelho da forma que a gente pensa, sem estarmos exalando essa fragrância, porque a fragrância tem a ver com aquela essência transformada. Sem irmos até a essência, não é possível transmitir a fragrância.
sem termos a boa essência, e não a essência falsificada, não a essência, não o perfume, já falo perfume do Brás, não pode falar isso. Sem aquela essência que é uma simulação da verdade. Nós somos de verdade. Nós somos de verdade. E Paulo quer que a gente transmita isso também da mesma forma, um aroma de vida para a vida. Um cheiro que leva para a presença de Deus. Assim era a pregação do Evangelho de Paulo. Assim era o falar de Paulo. Assim era o conhecer a Paulo. Qualquer um que conhecesse a Paulo ia acabar conhecendo a Cristo. Quem te conhece, conhece Jesus. Quem te conhece acaba conhecendo Jesus. Qualquer um que fosse se tornasse um amigo de Paulo ia acabar se tornando amigo de Cristo. Quem te conhece, quem conhece, quem segue os seus passos, quem vê o que você faz, percebe Jesus. Isso é uma boa fragrância. E para isso nós temos que ter a essência transformada, a essência mudada. Cristo é a maior marca que você pode deixar nas pessoas. Nós precisamos entender isso. Cristo é a maior marca que nós podemos deixar nas pessoas. A gente tem que entender que nesta vida passageira, a gente deixa sim marcas nas pessoas que estão à nossa volta. E você pode deixar muitas memórias a respeito de você. Mas a maior memória que você pode deixar é homem de Deus, mulher mulher transformado. O Espírito Santo transformou essa pessoa viveu para Cristo. Essa pessoa foi transformada por Cristo. Esse é o verdadeiro legado, essa é a verdadeira marca que nós precisamos deixar. A marca de vida. E meus irmãos, como Jesus fala, nós então, estando na verdade, nós damos fruto. Provérbios vai trazer uma coisa que é algo que é muito sábio, realmente, como o texto de Provérbios nos leva a pensar na vida. Provérbios fala que a testemunha verdadeira salva vidas. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. A testemunha verdadeira salva vidas. Aquele que é cheio de Cristo se torna um salvador. Não, é claro, se torna alguém que aponta para o Salvador. Não uma salvação nossa, mas a salvação de Cristo começa a ser transmitida em nós, e a testemunha verdadeira se torna um salva-vidas, sendo este um pequeno Cristo, para transmitir as verdades de Deus, e tendo amor aos perdidos, como a gente falou, como a gente cantou. Amor aos perdidos, amor àqueles que estão morrendo e que podem receber essa mensagem. Gálatas capítulo 6 fala que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, para nós transmitirmos a fragrância de Cristo, a essência precisa ser uma essência onde nós plantemos no Espírito, onde nós semeamos no Espírito, para assim podermos viver uma vida no Espírito, onde transmitimos de fato uma verdade que Cristo transformou a nossa vida, Cristo transformou a nossa essência. Da mesma forma que a testemunha verdadeira salva vidas, uma falsa testemunha pode atrapalhar aqueles que estão à volta para que não alcancem o Evangelho. Então nós precisamos caminhar em verdade, nós precisamos transmitir a verdade. E em se tratando de essência, da mesma forma que podemos ter essência de vida, nós podemos ter aqueles que estão vivendo a essência da carne, que estão transmitindo, deixando de transmitir, na verdade, a fragrância de Cristo, para transmitir uma fragrância própria. Provérbios capítulo 26 diz que como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Imagina um vaso de barro todo pintado de prata. É assim aquele que acha que está transmitindo a boa fragrância de Cristo, mas na verdade tem um coração mau, disfarçado com lábios ali, com palavras de amor, com palavras que vão trazer alguma forma um sentimento bom, lábios amorosos, mas um coração mau. Por isso que nós precisamos ir à essência, e novamente eu volto para aquilo que a gente cantou. Eu quero ser um vaso novo,
quebra a minha vida. Se eu tenho sido este vaso de barro, que na verdade está todo ali pintado de prata por causa da religiosidade, que nessa noite, em nome de Jesus, eu seja aquele vaso quebrado, seja aquele coração quebrantado, para que lá na essência o Senhor possa atingir o meu coração e eu possa começar a transmitir Cristo de verdade, porque eu quero ser testemunha que salva a vida, eu quero ser a testemunha que leva a Cristo. Eu quero ser a testemunha que não seja este que tem um coração mau e lábios amorosos, mas que meus lábios e aquilo que eu tenho como fragrância possa transmitir a verdade que eu vivo. Cristo mudou a minha vida. E eu quero que mude também a vida dos outros que estão à minha volta. 2 Coríntios capítulo 10 fala que porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. A nossa vida não é sobre nós, não é sobre você exalar as suas conquistas, não é sobre você declarar a todos o quanto você é feliz e nesse mundo de redes sociais, mostrar para o outro que você conquistou a sua vida, que você tem uma família maravilhosa, que você tem um ótimo emprego e isso e aquilo. A vida não é sobre a nossa felicidade, mas é sobre Cristo. Falávamos sobre isso de manhã, Sara comentou sobre isso. Estamos no domingo da igreja perseguida. E quantos não são os missionários, 5.800 missionários que em 2022 perderam as suas próprias vidas, porque entenderam essa mensagem que eles não poderiam ser vasos cobertos de prata, mas vasos de barro, não poderiam viver uma vida falsa no Evangelho, mas precisaria ser uma testemunha viva que salva vidas. E esses 5.800 missionários se quebrantaram diante de Deus, foram vasos novos, quebrados, mas que foram transformados em sua essência, para que pudessem exalar o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo, como aquela mulher que derrama o bom perfume para lavar os pés de Cristo, o perfume de Cristo tem a ver com a entrega, tem a ver com nos derramarmos realmente diante dEle, em derramarmos o nosso melhor diante dEle. Esta é a fragrância do adorador, é a entrega. A fragrância do adorador é esvaziar-se de si. A fragrância do adorador é não querer mais os meus próprios benefícios e a minha própria felicidade, mas fazer Cristo ser conhecido e considerar o resto, realmente resto, como Paulo considerou, para viver a Cristo e para ganhar pessoas para Cristo. Portanto, nós não mais, como cristãos, não mais podemos viver a essência da carne, mas viver a essência da vida, e a essência é Cristo transformando o nosso interior. Irmãos, Salmos 112, versículo 7, mostra que Deus tem total coerência entre aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Deus, em Salmo 111, fala que as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Então Deus é verdade e caminha em verdade. Deus é justiça e caminha em justiça. Deus é fiel e continua sendo fiel aos seus preceitos naquilo que Ele faz. Nós também, como eu disse, não poderemos emitir a fragrância de Cristo sem que sejamos de Cristo e dessa forma marcar as pessoas com as obras que nós fazemos. Apocalipse, no capítulo 14, fala algo que marca muito o meu coração todas as vezes que eu leio, e eu falei sobre isso no velório da Marta Maria, e foi um dia marcante para a minha vida, porque aquilo me fez perceber o quanto as nossas obras não são em vão diante do Senhor. Por mais que a gente pregue, e de fato a salvação não vem por obras, mas ainda assim há um resultado daquilo que fazemos. E Apocalipse capítulo 14 fala assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse está falando que as suas obras vão te acompanhar. E naquele momento eu falei sobre as pessoas que estavam lá no velório, várias pessoas,
que receberam a mensagem do Evangelho através da Marta Maria. Bem-aventurados, felizes são os que morrem no Senhor, porque as suas obras te acompanham. Porque a gente estava lá no velório e a gente podia contar pessoas que foram salvas pela pregação no Evangelho daquela mulher. Nós podíamos contar pessoas e famílias, casamentos que foram restaurados, porque Deus agiu na vida da Marta Maria. As tuas obras, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem deixado de marca ao seu redor na sua vida, isso vai fazer parte do quem você foi no final de tudo. Bem-aventurados os que ainda hoje morrem no Senhor, porque as suas obras acompanharão. E haverá um dia, e eu falei sobre isso, da Marta, né, chegando ali na presença do Senhor Jesus, e como fala naquela música, perceber que valeu a pena toda entrega, valeu a pena todo o tempo derramado, valeu a pena tudo aquilo que eu deixei de ficar, talvez de ir em um compromisso para estar na igreja, deixei de fazer algo para estar discipulando, deixei de repente ter um curso a mais no meu currículo, deixei de ter um emprego talvez melhor pelo tempo que eu teria, talvez eu tenha deixado alguma coisa no caminho, mas como Paulo, é tudo perda, comparado àquilo que ganhamos vivendo para Cristo e transmitindo a fragrância de Cristo. Portanto, no dia em que o Senhor te levar, que demore muito, que ainda tenhamos muitas coisas para fazer, mas haverão as obras que nos acompanharão. E que seja aquele que, como Paulo diz aqui no 2 Coríntios, que sejamos nós aqueles que podem falar: eu transmiti a fragrância de Cristo, eu transmiti o bom perfume, eu transmiti o cheiro de vida para aqueles que estavam vivendo na morte. Aonde eu fui, aonde o Senhor colocou a minha vida, aonde eu coloquei a planta dos meus pés, ali eu transmiti Cristo. Quem me conheceu, quem teve uma oportunidade de conhecer quem é o Diego, conheceu também quem que é o Senhor Jesus. Que essas sejam as obras que nos acompanhem. Que assim, meus irmãos, nós possamos fazer morrer tudo aquilo que nos impede de viver isso, tudo aquilo que nos impede de exalar o bom perfume de Cristo. Filipenses fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor existe, seja o que ocupe o seu pensamento. Portanto, faça morrer tudo que não é verdadeiro. O contrário, né? Faça morrer então tudo que não é respeitável. Faça morrer tudo que não é justo. Faça morrer tudo que não é puro na sua vida. Faça morrer tudo que não é amável, tudo que não é de boa fama. Faça morrer tudo que não tem virtude. E que assim Cristo ocupe o seu pensamento. E que assim as pessoas conheçam Cristo através da sua vida. E ainda Filipenses fala: que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática. Se você tem ouvido algo do Senhor, se você tem aprendido algo do Senhor, põe em prática. Começa a fazer o perfume se espalhar. Começa a fazer parte desse desfile da vitória. Cristo venceu. Cristo ressuscitou. Cristo é o Senhor de uma igreja gloriosa, de uma igreja vitoriosa. Nós, como crentes, não podemos fazer parte dessa vida com Deus sendo nós mesmos murmuradores, reclamando de tudo, vivendo com mentiras, mentindo para nós mesmos, enganando a nós mesmos, enganando aos outros. Não, que haja a verdade de Cristo em nós e que assim saibamos como colocar em prática e transmitir a verdade de Cristo. E assim Paulo fala lá no final: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus.
é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. A minha oração é para que nessa noite você seja verdadeiro com o Senhor, que você derrame e coloque diante dele tudo aquilo que está no seu coração, e que você faça essa oração: Senhor, eu quero deixar a tua marca naquilo que eu fizer, que você leve a vitória de Cristo e que você espalhe o bom perfume. Os seus filhos, a sua família, aqueles que estão à sua volta, pessoas estão morrendo sem Cristo, mas você tem um bom perfume para levar até elas. Que seja esse cheiro de vida algo a se espalhar pela sua família, se espalhar no seu trabalho, se espalhar na sua casa, e que pessoas também acabem se juntando a nós nesse grande desfile da vitória, que Cristo venceu. Cristo venceu. A morte não tem mais poder sobre nós, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso, ore como a gente cantou também: eu quero ser um vaso novo, eu quero ser quebrado, eu quero ser transformado, eu quero ser refeito. Eu sei que eu tenho muita coisa, eu sei que tem muito cheiro que eu estou acostumado, mas não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Eu sei que tem muita fragrância de pecado que eu estou transmitindo. Eu sei que tem muita coisa que não é correta que eu estou transmitindo, mas, Senhor, quebra o meu coração e me faz um vaso de verdade. Muda a minha fragrância nessa noite, Senhor. Muda a fragrância para que eu possa transmitir Cristo. Muda, Senhor, para que eu possa espalhar a tua verdade. Convido você a orar. Então, neste momento, vamos nos unir em fé e pedir isso, para que o Senhor transforme a nossa vida. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, venha nos abençoar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nesse domingo da igreja perseguida, Deus, nós somos os que muitas vezes estamos abafando, ó Pai, esta fragrância. Ó Deus, nós somos muitas vezes aqueles que estão abafando esse cheiro, ó Pai, vivendo como tantos outros, ó Pai, que não te conhecem, sem nenhuma mudança, Pai, sem nenhuma transformação. Mas eu te peço, ó Deus, venha abençoar, Senhor, e colocar a tua verdade dentro de nós, ó Pai. Ó Deus, nós não queremos ser enganadores, ó Pai, mas como a tua palavra diz lá em Provérbios, nós queremos ser estes que testemunham e salvam vidas através do testemunho. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja aqui, Senhor, neste lugar, pessoas que vão testemunhar e vão salvar vidas com testemunho, Pai. Que vão mostrar Cristo, ó Pai, para pessoas que estão morrendo sem Cristo, ó Deus. Pessoas que estão aqui, ó Pai, possam ser usadas poderosamente por Ti, ó Deus, para que este bom perfume possa chegar a pessoas que estão cheirando a morte, ó Pai, que estão talvez se decompondo, ó Pai, que estão sem perspectiva de mudança, mas assim como o Senhor fez com Lázaro, assim como o Senhor tem feito com as nossas vidas, ó Pai, nós somos refeitos por Ti, ó Pai, nós somos transformados por Ti, ó Pai. Este evangelho de vida chegou a nós, ó Pai, e eu que estava morrendo dos meus pecados, agora eu posso viver uma verdade, em que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ó Pai, que eu possa exalar o bom perfume da salvação, ó Pai, transmitindo, ó Deus, aqueles que estão à minha volta, que Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, venha nos abençoar e nos encher, ó Pai, das Tuas verdades, para que sejamos uma igreja missionária, ó Pai, para que sejamos essa igreja que ora, Senhor, pelos perseguidos. Venha abençoar, Senhor, para que onde nós estivermos, ó Pai, possamos ser estes, ó Deus, que vão cumprir a missão, ó Pai, e que vão falar do triunfo de Cristo e vão conduzir, ó Pai, pessoas para que conheçam a Cristo, sejam transformadas e também façam parte, ó Pai, deste corpo vitorioso que nós somos, a Tua igreja. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, pelo tudo que o Senhor tem feito, mas Te pedimos, Senhor, faz algo a mais, ó Pai, faz algo a mais, muda aquilo que ainda não mudou, ó Pai, quebra os vasos de barro, ó Pai, que estão todos cheios de prata por fora, mas aprodecendo por dentro.
Ó Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a essência. Transforma, Senhor, o interior, ó Pai. Transforma por dentro, ó Pai, para que a gente possa ver Cristo de fora. Em nome de Jesus. Amém.